Eu recebi agora essa pergunta sobre pais que acabam colocando os filhos ou para adoção, certo? Ou para casas de repouso, né? E aí a pergunta é, isso pode causar algum tipo de problema? E aí eu falo assim, que primeiro, antes de tudo, a gente não vai julgar, a gente não sabe o motivo dessa família ter optado, né, por colocar essa criança ou num orfanato, ou numa casa de passagem, que eles chamam, né? Então, a primeira coisa é o não julgamento. Por quê? Tudo aquilo que a gente julga, de alguma forma, a gente se conecta. E aí também passa a fazer parte do nosso sistema, né? Por que eu falo do não julgamento? Primeiro que a gente de fato não sabe o que aconteceu. Então, você está me trazendo um exemplo, né, uma dúvida, mas a gente não sabe o que aconteceu, por que aconteceu, então é zero julgamento. E quando você fala, mas é porque pode causar algum problema, eu falo que não é problema. O que acontece é uma consequência. Então, você tem uma consequência sistêmica. Pode ser que essa criança, quando cresça, ela ama tanto essa mamãe que, de alguma forma, vai repetir um padrão. Ou ela ama tanto essa mamãe que não teve convívio com ela, que ela vai e cresce, tá? Tem filhos e não consegue se relacionar com os filhos. Por quê? Porque já que ela não pôde, ela fica de consciência pesada por poder se dar bem com as crianças, né? Então, eu vou trazer essa mesma história com um jeitinho diferente, porque é uma coisa que eu, de fato, presenciei, e aí traz um pouco essa dúvida, né? A resposta para essa dúvida que você me trouxe, que é a seguinte: a pessoa ela tinha dificuldade de relacionamento com a mãe. Quando a gente foi fazer a constelação com bonecos, né? O que foi observado? Que a vovó ela viajava muito com o marido, então deixou a mamãe numa escola internato, né, que é integral, que só via poucas vezes por ano. Então ela já não teve, a vovó não teve o convívio com a mãe dela. Então você já tem um distanciamento, né? E aí, depois que você tem esse distanciamento, a mãe também não consegue ter esse relacionamento com a filha. Por quê? Porque é como se ela se sentisse culpada, como se o sistema dela falasse assim: mãe, igual a você e a vovó, que não puderam se relacionar bem, eu também não me relaciono, eu também não tenho essa proximidade. Então, a consequência é essa. É uma repetição de padrões onde as mulheres, as mães e os filhos não se relacionam, não se aproximam, tá? Então, nessa resposta à sua pergunta, ela só é um pouquinho diferente. Não é que é algo que traz maldição, né? Porque as pessoas falam, muito de maldição, não é isso. É simplesmente muito amor envolvido e isso traz uma consequência. Então, o fato é, algo que aconteceu lá atrás, alguém que ficou num orfanato, alguém que cresceu num asilo, né? Vai trazer uma consequência sistêmica, tá? Então, não é uma maldição. O filho e os pais sempre fazem aquilo que podem. Pai, que você fala assim, nossa, mas o pai fez isso, fez aquilo, que coisa horrorosa. Aí já entra o julgamento, né? Às vezes, aquilo que o pai fez para o filho foi o máximo que ele podia fazer, né? E vice-versa, né? Assim, você fala, olha, e no caso de um filho que coloca os pais numa casa de repouso? Às vezes, ele entrar, né, ele estar numa casa de repouso é a melhor coisa para o pai e para a mãe. Se esse filho trabalha, não tem com quem deixar, certo? Ele não tem condições. Ou ele fica em casa e não ganha, né? Ou ele trabalha e coloca e tem cuidados médicos adequados, né? Então, o que pode ficar mais leve, tá? Ele olhar para esse pai e falar assim, pai, enquanto você está bem, eu cuido, eu olho, tá tudo certo, né? Apenas quando você precisar, eu estarei aqui. E o estar aqui é assim, eu vou te ajudar da forma que eu posso e da melhor forma possível, naquilo que eu posso fazer.
Porque se eu tenho que parar de trabalhar, não tenho quem deixar, e se eu paro de trabalhar e não tenho nem como pagar as contas de casa e cuidar dos meus pais, o que, que é melhor? É trabalhar e deixá-lo numa casa de repouso, onde ele vai ter todos os cuidados médicos, né? Ou fala assim, não, porque eu preciso estar lá, só que no fato de eu preciso estar lá, eu preciso cuidar dos meus pais. Eu não trabalho, eu não ganho, e eu vou passar uma super dificuldade, tanto eu quanto os meus pais. O que é o certo e errado? E aí, primeiro, volta, não existe julgamento e não existe certo e errado. Existe aquilo que é certo para aquela família. Tem gente que vai poder cuidar, ótimo, então cuide. Tem gente que vai ter que trabalhar e pagar alguém para olhar, então ótimo, faça isso. Tem gente que vai, como fala, ter que trabalhar porque é filho único, não tem com quem deixar, e aí sim opta por uma casa de repouso, tá tudo certo. Por isso que eu falo assim, não vai julgar. E aí, essa pergunta vem muito do julgamento, né? Ai, mas que absurdo, pôs o pai na casa de repouso, né? Alguém sabe a dor dele? Alguém sabe se isso foi a melhor opção? Alguém sabe se ele poderia fazer diferente disso? E às vezes é a melhor coisa para os pais, tá? Então, assim, primeiro, sem julgamento, não existe certo e errado, existe, de novo, a resposta, aquilo que é certo para essa família.